Boa noite, gente. Pois bem, vou fazer um outro vídeo sobre filhos. Não nenhuma sequência, só sobre filhos. Então, sobre como ocupar seus filhos, dar serviço para eles, responsabilidades e não pagar por isso. Porque se você dá sempre um dinheiro, eles vão sentir que eles estão recebendo para fazer aquilo para vocês. Então, quando for um dia que você não tiver nem um centavo que vai sobrar, eles vão pensar, mas cadê? Ela vai me pagar, vamos fazer porque a mãe vai me pagar. Geralmente é a mãe que pede isso, que os pais sempre ficam fora trabalhando, a maioria deles. Nessa época eu trabalhava só em casa, na época deles pequenos, porque eu não tinha como deixar os 4. Tudo bem? Que é uma história para outro dia sobre eu querer trabalhar e meu marido não deixar. Essa é uma história para outro dia. Então, eu cuidava deles, cuidava da casa, fazia tudo que era necessário. Aí, ou seja, eu sempre detestei em banco, sempre detestei em mercado fazer compra. Quando nós morávamos em Cerejeiras, eu dava o dinheiro para o meu filho mais velho, ele deveria ter uns 8, 9 anos na época, dava o dinheiro na mão dele. Quando o Silvio estava em casa, meu esposo, ele fazia compra, porque ele sabia que eu não gostava. Que a vida inteira eu fiz compra e eu acabei enjoando. Eu até gostava, mas acabei enjoando. Então, meu esposo é que fazia compra, mas aí quando ele saía para trabalhar e quando os meninos cresceram, eu dava o dinheiro para ele fazer a compra do mês. Eu já tinha mais ou menos noção, porque naquela época não subia mesmo, o preço que era praticamente igual, que o salário não tinha mudança nenhuma. Então, nada naquela época, mesmo porque quando nós mudamos para Cerejeira, lá não era estado, era território. E aí lá era tudo mais barato que aqui, bem diferente, era um jeito diferente. Dava o dinheiro pro meu filho, aí ele ia nos mercados, não tinha muita opção, mas tinha parece que uns 3 na época, uns 3 ou 4, melhorzinho um pouquinho. O que estava na promoção nenhum, ele comprava lá. Ele ia, pesquisava todos e anotava num papelzinho, sei lá, em alguma coisa, no caderno. Desculpem. Voltando, quando ele ia em todos, ele sabia qual que estava mais barato nenhum, ele ia lá e comprava o que estava na promoção. Ia no outro, comprava o que estava na promoção. Olhava a lista de compra, aí via, trazia tudo. Algumas vezes, não foram pouquinho, mas houve algumas vezes que ele fazia a compra toda, a quantidade que eu pedia, trazia dinheiro para casa. Me dava, às vezes, uma vontade de dar um pouco de dinheiro para ele, mas eu pensava, se eu der esse dinheiro para ele vai se acostumar e vai querer que eu sempre dê dinheiro para ele. Então, ou seja, eu vou estar pagando para o meu filho fazer compra para nós. Então, o que eu dizia? Meu filho, se sobrar algum dinheiro, aquilo que você estiver com vontade de comer e não tiver na lista, compra para vocês. Então eles comia com muita fartura, que meu marido ele tem um monte de defeito, mas ele tinha um monte de defeito, mas tinha um monte de qualidade, ou seja, muito defeito, mas muita qualidade. A nossa compra de casa, tinha vizinho, amigos que ia lá em casa, falou, amiga, você vai montar um botequinho? Não, essa é a nossa compra do mês. Irmãos e irmãs e amigos, que eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu espero que seja muita gente. Então, meus amigos amados, era muita fartura. E aí, quando eu pedia para o meu filho comprar, ele não tinha condições de trazer a compra toda, porque ainda tinha muita coisa. Meu esposo fazia compra tudo de caixa fechada, de fardo fechado, era uma loucura. Por mais que era 4 crianças e comia bastante, depois 4 pré-adolescentes, depois 4 adolescentes, era muita fartura, ele comprava muito. Eu tanto implorei que enquanto eu não desfiz, eu não disse que fazia, porque para isso eu sofri muitos anos, comendo feijão velho, e eu até hoje não gosto de feijão velho. Feijão para mim é novinho, se eu for comprar 2 coisas que por mais que a coisa esteja apertada, eu compro do melhor arroz. O que eu gosto, não precisa ser o melhor para você, o melhor para mim, o melhor arroz e o melhor feijão. Porque o arroz e o feijão, se a gente comprar coisa tão ruim, é muito difícil cozinhar aquela quilerinha. E eu me acostumei, meu esposo mandava, era na época que mandava limpar nas máquinas, ele mandava limpar e tirava a carelinha,
quirelinha para os pintinhos. Nós criávamos galinha, então tinha muito pintinho, dava pintinho para as galinhas, que os pintinhos se abarrotavam, que era muita quirelinha, ele comprava arroz demais. Então era assim, aí eles iam fazer compra. Aí eles sempre fizeram compra no banco, dava o dinheiro para eles, eles iam depositar, sacar. Eu acho que a gente naquele tempo praticamente nem sacava, era cheque, né? Então eles depositavam, depois a gente dava cheque, pagava as coisas com cheque, dava o cheque. Então foi assim a minha vida toda com os meus filhos. Eu ensinei eles a ir em banco, eles esperaram nas filas de banco, comprar as coisas para casa. Como na época não tinha energia, a gente não tinha geladeira, a carne tinha que comprar todos os dias, porque não tinha como guardar. A não ser quando eu fizesse carne de panela, porque dava para ficar pronta e guardada para o outro dia. Mas o resto era tudo, tinha que ser do dia, não tinha como. Então, eu ensinei os meus filhos dessa forma. Chegando para cá, tinha uma feira, formaram uma feira, logo nós voltamos para cá. Eu não queria voltar para o Lacerda, mas não queria mesmo. Eu queria ter ido para Vilhena. Até hoje eu não esqueci de Vilhena, mas tudo tem um tempo e Deus está em tudo, Ele está controlando tudo. Aí nós viemos para cá, eles iam para a feira, quando eu tinha muita pronta entrega de perfume, dessas coisas que eu vendia, eles levavam para vender. Eu tinha uma vontade grande de falar para eles assim, vou dar um dinheirinho bom para vocês vender, mas eu também pensei, se eu der, eles vão querer, no dia que eu não tiver o dinheiro, eles vão pensar, a mãe vai pagar para nós vender. Não. Eu falava para eles, se não me foge a memória, eu falava para eles comprar alguma coisa gostosa, porque eles iam depois de tomar café, comprar para eles comer. Eu acredito que eu falava isso. Mas também quando eles precisavam das coisas, quando eles queriam uma coisa diferente, nunca neguei. E eles sabem disso, eles estão todo mundo aí crescido e sabe que eu nunca neguei. Se às vezes ele pedia uma coisa para o pai e ele não dava, eu ia trabalhar, levava uma pronta entrega, vendia e dava as coisas para eles que eles pediam. Por quê? Eu sabia que eles mereciam. Quando começaram a trabalhar foi diferente. Ou seja, nesse vídeo não deu para falar sobre o que o meu esposo aqui fazia essa compra grande. Vou ter uma sequência ou um outro vídeo que eu falo nisso. Meu beijo e até a próxima.